Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast Dali Pra Não Tomale, o podcast que a gente ensina a dar porrada pra não levar porrada. Hoje eu tô com um convidado muito importante aqui pra nós, Bruno de Veta, um profissional de marketing com mais de 20 anos de atuação nesse segmento, com experiência aí em SEO, mídia patrocinada, mídia offline. Atendeu empresas aí como Chevrolet, Microsoft, Latam Airlines. Ele é pai de menina e autor do livro Coração Corporativo. Estou aqui, Marcos Custódio e Lincoln Beraldo. Nós vamos agora iniciar aqui o nosso bate-papo descontraído. Bruno, eu queria ouvir de você, quem é você atualmente? Obrigado, primeiramente, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, com vocês. E prazer aí estar, né, com a audiência de vocês. Bom, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque a gente está em constante transformação. Nesse momento exato, assim, quem sou eu? Sou um pai realizado, sou realmente profissional de marketing, né? Gosto de empreender, gosto de estudar, tenho alguns hobbies, né? Escrever é um dos hobbies, andar de bicicleta é outro hobby. Gosto de fazer negócio, gosto de oportunidades de negócio, fico feliz em negociar, negocio sistematicamente. Eu sou um pouco essa pessoa aí, multifacetada, né? Sem querer ter um rótulo específico, né? Que acho que os rótulos acabam nos engessando assim também. Nossa. Isso aí, em resumo. Boa. Brunão, obrigado por ter participado com a gente aí na sua agenda bem corrida. E, cara, tu disse que é uma pessoa aí que o Marcos apresentou bem, né? Mais de 20 anos de experiência nessa área. Então, desde a ABM, que é a estratégia de prospecção nichada, estratégia de prospecção com outbound, inbound, CRM. Cara, o que são, assim, pra gente abrir o podcast, a galera te conhecer, quais são os grandes números que o Bruno se orgulha, os grandes cases ou algum case específico que você possa trazer pra gente, assim, que foi disruptivo na sua carreira? Legal você me fazer essa pergunta, cara. Pô, primeiro número que eu acho que eu me orgulho muito, assim, é ter uma filha de 3 anos, né? Ter os 3 anos. Tá vendo? Na luta. Fala ali. pra tu ter uma, cara. Esse é o papo do pai. Você tem um cachorro de 13 anos, né? Então você tem que se orgulhar dos 13. Que eu sei, ali já soube no café. Primeiro grande número. Assim, acho que na verdade, quando a gente fala de número, né, de cases de sucesso dentro de empresa, né? Ninguém nunca faz nada sozinho, então eu sou um grão de areia, né? Num número. Pô, sei lá, a empresa que você tá, a unidade virou 1 bilhão. Então você fala, pô, que número. Eu fiz um projeto uma vez lá para a Chevrolet. Em 6 meses a gente economizou $500 mil e aumentou a taxa de engajamento em 300% em redes sociais, usando uma estratégia lá. Que animal, cara. Que eu posso um dia contar para vocês aí, se vocês quiserem. Não é segredo, né? Poxa, me orgulho de ter colocado um e-commerce com mais de 200 mil SKUs no ar para uma indústria que não tinha marketing, né? Montei a agência de publicidade dentro ali e era um processo industrial de agência de publicidade. A galera chegando às 7 da manhã e fazendo. Então, me orgulho de tanta coisa assim na minha carreira, cara. Legal. Mas me orgulho muito assim do meu relacionamento, né? Com a minha esposa, 12 anos. Nossa. Minha filhinha de 3 anos, acho que é diferente. Né? Com elas eu não sou um grãozinho de areia. Com elas eu sou a metade de um caminhão de areia, assim, sabe? Massa. E pra gente entender aí, esse projeto específico foi numa grande empresa que tu trouxe da economia. Até daqui a pouco eu quero entrar nesse ponto de família, porque, cara, tu construiu 20 anos de carreira e conciliar isso não é fácil. Mas antes eu queria explorar esse case aí que já me chamou muita atenção. Legal. 500 milhões de economia. 500 mil dólares de 500 economia mil em 6 dólares. meses. 500 Mal, milhões mal. Já é mas dinheiro. tem outros. Em Já é dólares, pô. dinheiro. Em dólares já é, dinheiro. E assim, caraca. E sabe qual que é a grande perspectiva desse case? Normalmente as pessoas não querem economizar. Quando Total. você fala num mundo corporativo... Quer mais receita. Ou às vezes, por exemplo, o CMO, eu me reportava diretamente ao CMO da América Latina, né, o Craig, na época. E a Chevrolet... Não, perdão, estou me confundindo aqui com os cases. A Microsoft, né, o Craig Microsoft, ela tinha pelo menos 10 produtos em cada país. E a gente tinha vários países. Então tinha um leque de produtos enorme e um leque de canais sociais enorme. E o Craig trouxe um desafio que foi muito ousado, que é assim, como é que a gente gera eficiência nisso aqui? Como é que a gente aumenta engajamento? Como a gente faz o melhor com essa verba, né? E aí uma das soluções foi matar os canais que estavam com baixa performance e unificar esses canais.
de vários países. E aí tinha uma coisa que aconteceu, eu Então, cuidava de uma... aí estamos falando de vários países, já estamos falando de vários departamentos, Exato. várias business pessoas units, envolvidas. Muita gente envolvida. Muita gente envolvida, só que ele tinha um método de coordenar a América Latina que era pouco mais da metade, era decisão top-down, e o local flavor, que era realmente ali a diferenciação de cada país, das culturas, ficava muito por conta das diretorias dos países, né? Uhum. Então isso facilitava muito o trânsito. Uhum. E a gente não perdia a razão de existir, né? De ter um hub América Latina, não dando tanta autonomia para os países e trazendo uma inteligência, né? Doideira. Doideira, cara. E aí a gente comprou o desafio, né? Conversou com as plataformas e tal, foi unificando, juntando as audiências. E eu coordenava um negócio que chamava Content Factory na época, né? Que a gente produzia 1.500 posts por mês, que viravam 3.000 e poucos posts derivados para inglês e espanhol. E principalmente na América Latina tinha um pessoal que falava assim, bendísseme tio Microsoft, me abençoa, né? É. E o tio Microsoft era o Bill Gates, eles chamavam de Bill Gates, mas era o Sasha já na dela. E aí um belo dia a gente falou assim, pô, vamos começar a abençoar essa galera então, por que não? Tá todo mundo pedindo, né? E aí a gente criou um bonequinho, tipo um Minecraft do Bill Gates e começou, bendito e tal, começou a abençoar. E as comunidades foram ao delírio. Eu tinha vivido isso um tempo atrás, cuidando de vida digital de artistas, né? Cuidei de Capital Inicial, César Menotti Fabiano, Nando Reis, Joana Paz, uma série de gente aí. E cuidava dos fã-clubes, entendia como funcionava e tal. A gente usou o mesmo método de fã-clube para criar relacionamento com as audiências, né? Que era B2C nesse caso, né? A maioria eram compradores B2C, mas tinha alguns produtos também, por exemplo... Microsoft tinha ali o Windows e tinha clientes que eram escolas, então realmente tinha frentes B2B, né? Azure, etc. Se estiver falando demais, você já... Não, vai aí. Manda ver. Vai aí. Boa. Mas aí teve E aí, teve no esse final, case. foi Só que isso. assim, ó, o que eu queria pegar desse gancho que tu trouxe aí? Que, cara, vários países, várias experiências, tu teve que cortar os canais. Como que foi? Teve resiliência pra isso? Com certeza, cara. Não teve conversa, assim, vamos fazer mais com Teve- menos. Teve um E- top-down. Como que você... É um top Pra galera pegar assim, cara, como que eu convenço? Aí eu posso falar pra uma pequena empresa, como a minha do Marcos, ou pra uma grande corporação que vai ter times. Sim. Como, na sua opinião, e até você traz um pouco no livro ali, como que eu uso a cultura pra convencer de uma decisão que precisa ser tomada, cara? Então, não convence, né? Ninguém convence ninguém de nada, né? Essa que é a grande realidade, Justo. né? Você conquista, né? De algum jeito ali. E se a pessoa tem alguma simpatia e se você já tem alguma credibilidade, ou pela sua história do passado que você já fez, ou pelas quick wins que você ganhou ali, né? As vitórias rápidas, trabalhando ali, né? Com aquela pessoa e foi ganhando credibilidade. Isso acho que ajuda, né? E também você tá com uma pessoa que é super estratégica, ajuda muito, né? Então eu tive a sorte de estar com essa liderança direta, que era um cara muito visionário e ele topou o desafio de E economizar, aí foi né? quase um top-down. Mas você provou pra ele que ia economizar como? Então, na verdade, o que a gente fez? Foi um business case, né? Falei assim, bom, se a Um gente MVP. juntar... uma proposta, um planejamento. Tá. Vamos juntar esse com esse, a Colômbia, aquele ali tá fraco, tal, aquele outro, junta aquele com aquele outro. Junta essas audiências, a gente investia na época, não sei, vou dar um número X aí, $100 mil por mês de mídia paga para ter alcance. Com essa grana investindo pulverizado em 100 canais, a gente está gastando $1.000 em cada um. Se a gente investir essa grana em 20 canais, esses 20 canais vão decolar. Viu o vão canal que dava mais receita, mais resultado. Exato. Então, assim, ó, essa audiência aqui está mais engajada, essa audiência está mais certa. Traduzindo para uma pequena empresa, né? Às vezes vamos supor, você é uma nutricionista focada em mulher, menopausa, nichado. Ou que acabou de ter filho e aí você começa a postar, quando você posta dieta no seu Instagram, assunto totalmente aleatório, né? Uma digressão muito louca aqui. Você posta de dieta no seu Instagram, a mulherada adora. Caramba, nossa, coma ovo de manhã, não sei o quê, faça um jejum de serotonina, não sei o que, a mulherada adora, pira. Só que você não vende seu produto. E aí, quando dá o engajamento e não dá venda. E aí, quando você posta um negócio falando assim, ó, mamães que acabaram de ser mamães, tal, esse aqui vem fazer uma consultoria e tal, ou
você que está na menopausa, você está com uma deficiência de um hormônio tal, que tal alimento vai funcionar. Aí, pô, ninguém engaja, isso é que acontece. O que acontece? Investiga aquela base ali. Aquela base de seguidores não é exatamente o ICP, né? O Ideal Customer Profile. Então, você olhar, né, para quem você tem na sua base, como que essa galera interage e alimentar essa base com o público certo, entender quem que é a sua persona, entender quem é seu cliente ideal, juntar todas essas peças do quebra-cabeça, aí você investe vendo retorno, aí você semeia em solo fértil, né? Valida e investe. Aproveitando a questão da base, da sua experiência, trazendo a sua experiência atual. Serasa tem, acho que a maior base do Brasil, talvez possa estar enganado, Sim. mas eu vejo dessa forma. Como que vocês trabalham essa base para gerar novos negócios para uma empresa que, para nós, é um grande vilão? Toda pessoa física, ela tem um temor do Serasa. Sim, do nome, né? E a gente já sabe, eu já tive alguns contatos com o Serasa antes da gente se conhecer. E eu sei que o Serasa ele tem uma grande base, eles vendem mídia lá dentro, né? Sim. E como é trabalhar com essa base para atender outras grandes empresas que querem se aproveitar desse público? Como que vocês definem, ajudam essas empresas? Esses ICPs. Exatamente. Porque é muita gente. Sim. Então... A respirada. Deixa eu respirar fundo, assim, porque essa resposta pode ir longe. Eu não posso falar assim pela empresa, né, como porta-voz oficial, porque são muitas camadas, muitos setores, né, muitas áreas. Mas o que eu posso dizer é, sim, a empresa Serasa Experian, né, é para empresas que querem consultar essa gigante base de dados e fazer cruzamentos, múltiplos cruzamentos super complexos. E a Serasa, só Serasa, é a que os consumidores, alguns temem, a famosa cartinha da Serasa, né? Que apareceu ali e tal, tá com algum débito, alguma coisa. Já coça a cabeça. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa parte aí, bad copy, ela tem uma parte good copy também, que é limpa sua dívida aqui, né? Limpa seu nome, fica de cabeça erguida. O que eu acho legal do good copy que tu traz é que, cara, tu sabe primeiro que todo mundo, né? Então, sim, aquele negócio do scoring lá do número, pra mim é... Sim. É um balizador. É um balizador importante, né? E é um balizador pra tu fechar uma parceria. É um balizador pra tu dar prazo pra um cliente. Sim. O negócio do birô de crédito, né, em geral, que é a essência, o nascedouro, né, de Serasa, como funciona, né? Como funcionou? Não sei se vocês conhecem essa história, talvez não seja muito conhecida, né? Um grande varejista brasileiro, muitos anos atrás, mais de 60 anos atrás, falou assim, pô, eu tenho uma lista grande de inadimplentes aqui. Começou a conversar com outros varejistas. Você tem também? Tenho. Vamos juntar nossas listas, porque aí eu não vendo para os seus inadimplentes, você não vende para os meus, a gente começa a trocar informação, cruzar dados. Caraca. E se ajudar. E aí os caras falam, porra, que ideia genial, cara. E aí os bancos falam assim, eu não quero emprestar a grana para quem não vai me pagar, né? Eu quero poder medir o risco disso aqui, né? Quero poder tomar decisões consciente, né, com firmeza, com estar passos à frente, né, prever, fazer análises e tal. E aí os bancos adquiriram, né, os bancos viraram a Serasa e anos mais tarde a Experian Global, que é uma empresa que tem mais de 200 anos, adquiriu a Serasa brasileira e no mundo inteiro eles trocaram de nome para Experian, só no Brasil não. No Brasil permanece Serasa porque o nome era muito forte. Já era um nome muito conhecido, é um nome que abre portas, né? É diferente você, Marcos, bater na porta, ô rapaz, você tá me devendo aí, ó, você assinou um contrato comigo, te emitiu uma nota e aí não pagou, cara, vou te executar na justiça, como é que é? Conhecido agiota no Brasil, né? Também, exato. E uma empresa, né, uma entidade que fala assim, ó, tá aqui a sua oportunidade de pagar. Dentro das leis. Pode ser que venha com desconto, porque é uma empresa interessada em fazer, né, com que você cumpra ali, né, pague aquele valor. E a empresa tem várias formas de fazer essa cobrança. Então, ela pode colocar um desconto, ela pode dar uma condição de parcelamento específica. E aí, né, respondendo a outra pergunta, né, como que a Serasa Experian usa, né, essa base de dados gigante, eles estão sempre criando muito produto. Foi algo que eu descobri entrando lá, né, assim, poxa, eu gostaria de viver uma experiência de estar numa empresa que tem mais de 200 anos. Como é que esse bicho se renova constantemente, está sempre crescendo e está sempre
batendo novos recordes, né, de receita de faturamento, com ações valendo e tal. Um dos pilares é inovação, tecnologia pura, assim, é inventar produto, é criar inteligência, é priorizar. Não faz muito tempo eles desconectaram uma frente de negócio, né? Que era uma frente que para eles não era mais interessante. E para o mercado ainda é uma frente muito lucrativa. Então, eles são realmente muito inteligentes. E você pode falar qual é? É aberto, né, no mercado. Foi o... Como é que eu vou lembrar? É um negócio que todo mundo usa para fazer certificado digital. Ah, certificado digital. Tinha concorrências, né? Era um negócio Várias. que... Sim. Era uma base que provavelmente era grande e assim, o motivo de desconectar foi muito desse perfil de cliente, focar no que daria mais receita em si. Não foi lá que eu aprendi isso, mas vivi um pouco disso também, né? Em Serasa Experian, que é assim, dependendo da margem que você tem, é distração aquele negócio. Aquilo é uma distração. Justo. Você, assim, comparando as possibilidades que você tem, né, na mesa. Às vezes a gente mesmo, né, até conto isso no meu livro, assim, que quando você vai atender clientes, às vezes você desenvolve um relacionamento, você tem um afeto, né, por aquele cliente vira seu amigo. Às vezes aquele cliente te dá um super trabalho, te consome várias horas e ele não está entre os seus mais rentáveis e você nem tem muita possibilidade de ganhar na vertical daquele cliente, de ganhar share of wallet, né, mais fatias da carteira dele ali, de mergulhar em outras business units e viver só daquele cliente. Tem muitos clientes que você pode ficar rico trabalhando para um cliente só, né? Que gera um outro problema que é o risco de concentração, né? Mas que todo mundo tem que ter algumas baleias e muitos camarões, né? Também conto no livro isso, mas quando você tá com esse cliente legal na mão e você tem um outro, às vezes, que você gosta mais, que você tem mais afinidade, você tem um filho mais ou menos da mesma idade que eu, a gente tem afinidade, você lê meu livro e tal, eu gosto pra caramba de você tá me gerando uma margem baixa, um trabalho enorme, e tem um outro ali que é um cliente ovelha, uma vaca leiteira, um cliente que é um urso panda, né? Não consome nada e gera uma receita absurda. Ou consome pouco, né? Consome pouco, ou ele não é sensível a preço. E aí é isso. Ele é uma venda certa, aderente ao que você propõe. Então você precisa ser pragmático, né? Não tem jeito. E eu tinha essa dúvida aqui até antes da gente entrar, e eu acho que muita gente tem. O Serasa em si, ele é uma empresa pública ou privada? É privada. Aliás, perdão. Ela é listada, né? Em bolsa. Então ela é privada, listada... Na bolsa, mas ela não é um governo, né? Não é uma governo. empresa, um órgão Que- governamental. Isso aí. Não é governo. E aí, ali dentro, quando você fala desses produtos que estão sempre inovando e criando, tu tem noção de quantos produtos tem lá dentro de uma empresa como essa? Eu duvido que alguém lá dentro tenha noção de quantos produtos Caraca. Você imagina a decisão de matar um produto. tem. É uma decisão que... Mas tem produtos que têm muita competitividade, como o certificado digital, e tem produtos que são quase que exclusivos de vocês. Perfeito. Sim. Legal. E aí, cara, você trouxe do case, trouxe de perfil de cliente, o Marcos entrou com essa pergunta aí da base, esses milhares de produtos que vocês vendem ali dentro. Cara, nesses mundos todos, qual pra ti foi a maior diferença entre trabalhar numa startup, empresas menores, e numa big empresa gigantesca como o Serasa? Pois é, eu trabalhei em empresas de vários tamanhos, né? Não só pequenas startups, trabalhei em grandes startups também. E uma delas, né, que me marcou bastante, assim, foi a Zenvia. Eles estavam fazendo um trabalho de fusões e aquisições, tinha uma tese de investimento. Compraram quase todo mundo, na real, né? Compraram muita gente boa, que era conectar peças de um quebra-cabeça que fazia uma jornada completa, assim, né? E eu cuidei de uma adquirida lá, né? Assim, era uma empresa grande, tal, com mais de 1.000 colaboradores. Muito, muito veloz. Muito veloz, muito azeitada, processos inovadores, assim. Sem amarra, sem barreira, sem histórico para proteger egos. Porque a empresa, apesar de ser uma empresa que passou de 20 anos, né? A Zenvia, ela realmente, quando ela resolveu dar um salto assim e ficar muito grande, ela fez isso rápido, né?
Então ela passou de 200 colaboradores para 1.500, assim, muito rápido. Eu não imaginava que era 20 anos de empresa. Pois é. Eles começaram com mensageria. As pessoas também não conhecem a história, né? O Cássio Bobsin é genial, é um cara brilhante, assim, de um coração, uma generosidade enorme, inteligentíssimo. E ele, no começo da carreira dele, ele fez uma brincadeira que era pegar baladas, casas noturnas, né? A gente chama de balada aqui em São Paulo, acho que nightclub o pessoal chama no Rio de Janeiro e por aí vai, né? E ele fazia como se fosse listas de pessoas que iam lá e mandava SMS para essas pessoas e ativava. Era um trabalho meio de promoter. Na época que ele começou a fazer isso, o celular era o celularzinho, acho que era BCP, sei lá, você tinha que ligar para uma central para falar, ó, manda um SMS assim, escreve aí para mim o SMS, o que eu vou falar aí. E aí ele botou uma tecnologia para rodar e até hoje ele tem enormes clientes que consomem dele, por exemplo, se não me engano ainda estão lá, né? Faz um tempinho que eu saí, mas Vivo disparando milhões de SMS com eles. Que legal. Santander disparando milhões de SMS. E esse é o produtinho vaca leiteira dos caras, né? Era o Hero. E aí os caras se capitalizaram. O próprio Cássio começou a investir em bolsa de valores, ler muita tese de investimento e tal. E aí um belo dia ele falou, agora vamos a gente abrir IPO, vamos montar uma tese. E começou a desenvolver um produto, uma inteligência, um núcleo que conecta tudo e faz sentido de ponta a ponta. Que é essas compras que eles fizeram, né? WhatsApp, telefonia, Exato. SMS. Isso aí. Foi meio que 360, né? Para uma jornada de aquisição de clientes, para cuidar do cliente, customer success, né? Então, o cliente não está consumindo direito, ou o cliente vai dar churn, ou o cliente vai dar uma discorda de fatura, ou... E é uma grande demais. lição isso, que é o negócio do cara sempre voltar a comprar de você, né, cara? Uma outra BU de negócio, um outro produto em específico, mas você manter o cara na base, aquilo que a gente tá falando. Pô, tem um produto aqui que ele não me onera tanto, que talvez seja o SMS, não me onera tanto, me dá resultado. Sim. Cara, como é que eu conecto mais coisa dentro da jornada desse cliente? Perfeito. Então, todo mundo pode refletir também e levar. Sim, e como dilui o risco de concentração, né? Porque se você tem 2, 3 clientes que sustentam uma operação enorme, e se um sair, isso tem um impacto muito grande, né? A agência de publicidade tem um pouco esse problema. Você tem uma conta ali que está investindo 50 milhões por ano. Se abrir concorrência, trocou o CEO, não sei o quê, atualizou a marca, abriu concorrência, perdeu a conta, pum, sua empresa encolhe. Sim. E você perde vários talentos, não consegue reter, né? E aí tu diz muito da questão numa startup ou até numa pequena empresa, a velocidade. Exato, falei bem da startup e não falei da grande, né? Eu puxei aqui para a grande de novo. Bem, boa, obrigado. A grande, né, ela tem as grandes vantagens dela de ser um transatlântico sólido. Então você tem um plano de carreira bem definido, você tem política de cargos e salários, você tem uma cultura corporativa já consolidada, você tem uma série de benefícios, né, por assim dizer, que te trazem uma certa estabilidade, né, te trazem uma certa ufa, agora não estou matando mais um leão por dia, em tese, né, não são todas que são assim. E às vezes as empresas mais consolidadas, as incumbentes, né, que são essas gigantes, que são as líderes de mercado, às vezes estão dominando ali 50% do mercado, 30%, elas estão numa situação de um certo conforto, né, e liderança, e ao mesmo tempo elas têm um certo medo, elas têm um certo pé atrás de perder esse reinado, né? Então, por ter esse medo, as amarrações, né, as costuras são muito extensas. Você tem que conversar. Eu nunca vi uma costura tão extensa como eu vi em Serasa Experian. Você tem que conversar com compliance, você tem que conversar com um pessoal lá de risco, você faz uma due diligence, você fala com o jurídico, você fala com... você fala com todo mundo. 2 com meses marketing, pra... com branding. Vou fazer um webinar. Tá, mas... Falou com fulano, não, falou com o cigano, tal. Fulano tem agente, cigano tem agente e tal. Tudo é muito mais lento. Sim. É muito sólido, né? É por isso que é sólido, é mais lento. E como se adaptar a isso como profissional?
Então, tem gente que já nasceu nesse ambiente e ela não sofre, né, essa adaptação. Tem pessoas que tiveram a sorte, o privilégio de já... Sair da faculdade. No primeiro já ir emprego, pra trabalhar numa grande Exato. empresa. A pessoa sempre Entrar viu de- isso, ela não... Então ela trata como normal. Ela trata como normal, exato. Mas até essa pessoa, né? Existe um ditado que é quem nunca provou do melado, quando prova se lambuza, né? E, cara, se essas pessoas vivessem um dia numa startup assim super veloz, com injeção de capital enorme, num modelo de trabalho que você conversa com as lideranças, né? E a liderança te dá muita autonomia e fala assim, não precisa nem falar, ô Marcos, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Viu? Queria perguntar um negócio. Não, já chega e pergunta logo o que você quer. Como que a gente resolve isso aqui? Cara, e só de fazer isso, é tipo o cara... Aí você fala com o founder tá careca. O cara tá careca para economizar 10 horas por ano dele. Você fala com o cara tá na esteira, caminhando, fazendo reunião com você, porque ele não quer ficar doente. E tem gente que dá risada disso aí. Mas o cara tá milionário. O cara tá vendendo a empresa dele, tá no processo de earnout. Então, é mind-blowing, assim, sabe, cara? É você, realmente você fala assim, porra, cara, que loucura, isso é demais. Só que é frustrante, porque não dá para implementar isso dentro de grandes estruturas consolidadas, porque elas têm medo e o medo faz com que elas sejam mais cautelosas. Eu tenho uma pergunta, é um termo que eu conheci recentemente, termo cover my ass. Bom termo. As grandes empresas... I don't speak English. de uma maneira chula, a tradução ela vai se dizer por ela mesma, né? Mas deixa eu continuar a pergunta. Tirar o seu da reta. Tira o meu da reta. Exato. Seria uma tradução. Grandes Beleza. grandes empresas, elas costumam ter profissionais que vivem isso quase como uma doutrina. Só que nós, de pequenas empresas, temos uma visão totalmente diferente. Muitas vezes nós somos tratados como loucos, mas quando dá certo, nós somos tratados como gênios. Sim. Nas grandes empresas, isso é muito difícil acontecer, porque esse cover my ass nada mais é do que eu contratar os melhores, os mais caros, ok? Porque se o projeto der errado, a culpa não é minha. A culpa é deles. E eles são os melhores. E E tá tudo certo. E as startups, elas não têm essa visão. As startups, elas estão buscando... E assim, seja uma Se eu startup errar, de o problema grande é meu. porte ou de pequeno, elas estão pensando em trazer eficiência para dentro do negócio, né? Como lidar com essa visão das grandes empresas e tentar aplicar esse processo que nós vivemos em pequenas empresas, né? Eu sei que é difícil, eu sei que tem que convencer muita gente. O relacionamento se torna ali uma ferramenta fundamental para você fazer isso acontecer. Mas qual seria a sua opinião e o que você sugeriria para reduzir um pouco essa barreira que o pessoal das grandes empresas tem? Perfeito. Aconselhamento para grandes empresas, né? Então, eu aconselho diretamente o CEO. Você, CEO. Cultura é top-down. Dê o exemplo. Traga isso na pauta. Se você não comprar, ninguém compra. Acho que começa por aí. Muito bom. Nas pequenas, falou tudo. É isso, cara. Não precisa, né, ter toda essa preocupação, essa amarra. Vou trazer o melhor aqui porque o melhor é o meu seguro de vida. Ou, deu alguma coisa errada, vou sempre atirar para baixo. Ou, deixa esse... Eu prefiro segurar louco do que empurrar burro. Então, vou contratar... Parafraseando, tá? Coisas do mercado. Vou contratar o pessoal que é furacão, que é trator, mesmo a minha cultura não comportando esse tipo de comportamento, emplaco várias coisas boas, vários cases, escondo essa pessoa, deixo ela jogada ali num quartinho, vou ganhando mérito, se der alguma coisa errada, pum, atiro nela. E... Aconteceu comigo. Acontece nas melhores famílias, né? E, cara, assim... Esse cover my ass, né, esse tirar o meu da reta, ele é endêmico, eu diria, nas grandes. Porque em todas que eu passei, sem exceção, eu vi isso. Caraca. Que é assim, você vai crescendo, você vai trazendo as pessoas que pensam meio parecido com você, não tem jeito, é um viés de confirmação. Vai montando uma comunidade interna. Você vai montando uma comunidade interna, de quem fala assim, de quem concorda contigo, de quem... E quanto mais novo tu entende isso, cara, quanto mais cedo dentro de uma empresa, porque
você trouxe um ponto aí que eu nunca tinha refletido. Que é o cara que nasce na grande, beleza, ele vai fazer isso desde o estágio dele. Agora, pô, vou contar um pouco do meu exemplo. Eu trabalhei numa startup que era, muda o copo de lugar. Vamos mudar o copo de lugar. Na hora, pá. Que foi comprada por uma gigante. E aí, muda o copo de lugar. Não. Aqui não se muda o copo de lugar assim, não. Aqui tu vai falar com o ciclano, fulano. E aí, a hora que tu trouxe esse exemplo aí do cara, emplaca algumas e depois, infelizmente, talvez um dia você tenha a sua... entendeu? Você vai emplacar o que der e talvez o CEO, até o CEO tenha essa visão, né? Com de uma grande, o CEO, o líder. Eles têm, com certeza. E essa postura do gestor das grandes empresas, ela... Uma opinião pessoal sua, você acha que ela é positiva ou negativa para a companhia? Cara, as pessoas estão sempre defendendo os próprios interesses, né? Sobrevivendo, transitando num ambiente complexo. Acho que não tem certo ou errado. Depende do contexto, depende do viés. Acho que tem... Do perfil profissional, do talvez? perfil profissional, da cultura da empresa. Sabe transitar dentro dessa cultura? Não sabe? Tem fit cultural? Não tem. O fit cultural expurga, né, a pessoa. Se ela não está ali alinhada com os valores, com os propósitos da empresa, com a missão, a comunidade, né, da empresa expulsa ela. Então, eu diria que assim, a pessoa tem os motivos dela para jogar com essas regras do jogo. E as regras meio que tão claras, não são tácitas, sabe? Algumas empresas têm uma cultura bem clara, tem um statement, né? Tem uma declaração de cultura com pilares essenciais da cultura. E esses pilares, eles servem para promover ou demitir. E eles são super ambíguos. Com o mesmo motivo que eu te promovo, eu posso te demitir. Eu já vi um exemplo assim de uma pessoa que foi promovida e falou assim, ela é super questionadora e tal. Ela também não é colaborativa. Se ela é questionadora em excesso, ela não é colaborativa. Mas serviu para promovê-la. Poderia ter servido para demiti-la. Depende do contexto. Depende do contexto, depende da amizade, depende do corporativismo, depende de muitos fatores. Depende de projetos de médio e longo prazo, depende dos times, né? E da característica, do traço de personalidade das lideranças que cuidam daquele time. Então, tem líderes que evitam confronto e não defendem a pessoa ali num comitê de calibragem, né? Para quem não sabe, comitê de calibragem é você estar numa reunião com opiniões colegiadas, né? Com pares e lideranças e falar. Bom, o Lincoln, ele demonstra estar em conformidade com a cultura da empresa. Não, ele é referência na cultura da empresa, ele é nota máxima. Ele demonstra, ele entrega bem o trabalho dele, é nota 3, não, ele supera a entrega do trabalho dele, nota 4, não. Falando bem, no meu caso lá, foi, tipo, essa reunião aí lá no meu caso deve era assim, cara, o Lincoln é muito explosivo. Não tem como. Então, tudo depende, né? Tudo depende. Você pode estar num ambiente que a explosão, a energia é valorizada, é super valorizada. Em Pode estar outros em outro lugares, o contexto depende do contexto. Exato. E você contrata fornecedores? Olha, eu influencio, já contratei muito fornecedor. Na Alelo, na época que trabalhei na Alelo, contratei muito fornecedor. Zenvia também, alguns. Atualmente, não. No máximo, influencio na decisão. E aí, quando você definia esses fornecedores que você ia contratar, você levava em consideração se eles eram os melhores? Boa pergunta. Ou você assumiu o risco de falar, ó, eu vou apostar nesse fornecedor aqui, ó. Porque eu acredito nessa cultura, eu acredito nas entregas. Se tu via mais, talvez, a cultura em si... Ou a marca apenas. Sendo bem transparente contigo, bem cartas na mesa, eu acho que eu sempre fui um pouco enviesado pelo logotipo, pela reputação daquela empresa, pela história e tudo mais. Então isso tinha um peso, entre 3 critérios, talvez seria um dos critérios. Essa empresa tem uma certa reputação. 1/3, perfeito. Depois que eu fui no mercado... E aí, qual que vai na minha análise, né? Proposta. Então, eu fazia lá uma RSQ, né? Um Request for Proposal, né? Então, um detalhamento técnico de tudo que aquele fornecedor precisa entregar. E coloca no mercado
para alguns fornecedores, aborda alguns fornecedores que a gente tem interesse, ou diretamente, ou pedindo para o time de compras intervir, ou ao menos o time de compras, na hora de receber o valor da proposta, a gente sai de cena, agora é o time de compras que negocia. Se fosse valores, né, acima de um certo valor ali que o pessoal não tinha muita autonomia, por alçada, por cargo, né? E aí é o escopo, né? Aderência ao escopo, se tem case como referência, se tem vários critérios, eu olhava. O atendimento, né? O processo de atendimento para esclarecimento de dúvidas, enquanto você está nessa paquera, nesse namoro com esse possível fornecedor, ali você já sente o termômetro de como vai ser o casamento. Então eu costumo fazer um stress test, assim, eu ligo pro fornecedor ou frontal para ver se o cara vai me atender. Porque se depois se der problema... Se isso é não cultural, atende né, na cara? venda, porra, se o cara não atende na Exato. venda, imagina na Exato. entrega. Isso é cultural. Mas eu sempre Legal. ficava ali entre uns 3 melhores do mercado, conhecidos como os melhores, que já tinham uma certa reputação e tal, e chamava mais alguns outros para confirmar a tese. E realmente essas pessoas, empresas melhores, elas se diferenciam muito. Uma inteligência emocional muito grande de quem vai te atender. Normalmente o dono da empresa está participando daquilo e ele fala para você, você é importante para mim. A empresa, esse negócio, esse contrato é muito importante para mim. Não importa que é R$10.000 por mês. Para esses caras, R$10.000 é peanuts. É nada, né? É uma pinga. Mas o cara fala, eu tô vendo que hoje eu faço aqui com você 10 mil, mas daqui a pouco a gente cresce escopo. Eu te comprovo o meu resultado. Vamos fazer agora PR 2.0. Eu tenho aqui também esse produto. Sabia que eu também tenho outro produto aqui, os influenciadores digitais. Sabia que eu também faço tal coisa. Sabia que eu otimizei. E vai contando, recentemente um cliente pediu um negócio aqui pra gente, a gente fez pra ele customizado e ele liberou aqui, a gente agora tá colocando no mercado aqui, quer testar esse produto em primeira mão, quer co-criar com a gente, me dá sua opinião aqui, vamos evoluir juntos, quer implementar com uma condição diferenciada e tal. Dependendo de onde você tá com esse cliente, você entra num grupo seleto e ele te chama e você vira fã dele, não tem como. Mas, depois que eu passei por grandes startups, né? Também não foi só a Zenvia, né? Depois também passei por uma grande consultoria. Existem empresas muito, muito boas que às vezes não são nem brasileiras e o pessoal está voando lá dentro. A gente trabalhou, né, na Zenvia com um grupo de ex-Googlers, Legal. ex-soldiers, né? A gente fala. E os caras manjavam muito, muito de campanha. Os caras tinham conhecimento de estratégia que eu nunca tinha visto em 20 anos de experiência. E lendo direto de coisa de documentação do próprio Google, nunca tinha visto. E estratégia de campanha que, cara, os caras se sentiam confortáveis de falar assim, a gente cobra um success fee. Taxa baixa aqui e pelo sucesso cobra em dólares. E os caras ganhavam uma fortuna. Em dólares, em milhares de dólares, porque o resultado era muito agressivo. E eles não tinham um big logo, por exemplo? Desconhecidos totalmente. Essa daí seria a minha próxima pergunta, né? Aqui a nossa audiência como um todo, eu acho que vão concordar com essa pergunta, assim, porque eles querem se posicionar no mercado para atender pequenos, médios e grandes, né? Só que nem todos têm a oportunidade de chegar até os grandes. Você como gestor, o que você faria como empreendedor para ser notado por um grande? Essa daqui eu acho que é uma pergunta que Legal, ela é legal. comum para todos. Porque assim, claro, atender pequenos e médios, né? Eu acho que eu, Marcos, a gente vive aqui em dois mundos. Eu atendo logos que ninguém conhece. Talvez se eu for em Ribeirão Preto, o cara vai conhecer a logo lá que eu atendo. E o Marcos já trabalha com logos que nacionalmente todo mundo conhece. Então, como que um pequeno empreendedor chega numa logo grande? Exato. Ó, dando um exemplo prático dos nossos dois mundos, né? Como um cliente LB Company consegue vender para uma grande usina, o pessoal do solar? Como um cliente WebPick consegue abrir um novo mercado, como, por exemplo, no segmento financeiro? Como, agora, dono dessa pequena empresa, devo me portar para ser notado por essas grandes empresas? Perfeito, ótima pergunta.
É assim, né? Acho que cada empresa tem uma estratégia, tem um perfil de público-alvo ideal. E esse perfil de público-alvo ideal, quando você fala, o meu perfil é a grande empresa, eu quero ser notado pela grande empresa, mas hoje eu tenho empresas menores aqui. Uma dica que eu diria é, cuide do seu jardim, né? Como vocês estão fazendo aqui. Existe um ditado famoso que é, cuide do seu jardim bem que as borboletas vêm, né? E o que vocês estão fazendo aqui de estratégia? Vocês estão elaborando um conteúdo rico que vai reverberar dentro de corporates, enterprises, né? Empresas muito grandes, porque o assunto interessa bem às enterprises. E aí, quando vocês entram no território de interesse das enterprises, vocês passam a ser notados, né? Vocês estão cuidando bem do jardim de vocês não estão batendo lá na porta da enterprise falando, ó, eu tenho cases pequenos, até que ou menores do que o porte de vocês, e estou pronto para atendê-los com excelência, no estado da arte, com qualidade mundial, com preço competitivo, que é, no máximo, 30% menor do que os meus concorrentes. Porque se você se distancia também demais de preço, você levanta uma lebre, né, do tipo, pô, será que esse cara tem a qualidade mesmo que precisa, cara? Será que esse valor que eu estou pagando vai sustentar essa operação? Exato, porque essa estrutura... Porque é onde muita gente assim, como é que ela vai parar de pé, né? Tipo, cara, eu vou fazer pra ti, quero ter seu portfólio. Exato. Como que você vai fazer essa conta parar de pé? Eu quero sustentabilidade, quero um parceiro de longo prazo, né? Essas empresas grandes, elas estão pensando em parcerias longevas, né? Ou ao menos enquanto durar a gestão do CEO e da alta liderança, ou enfim. Mas então, resumidamente, né? Eu acredito muito nesse modelo aí e também acho que uma outra coisa que é, pequeno empreendedor, vire a chave na tua cabeça. O que você precisa para pensar grande? Você precisa, uma das coisas... Aprenda, né? Estude mais. Tem muita gente que faz um negócio na raça e trabalhando com o Sebrae, né, em projetos de impulsionamento de pequenas empresas, que eu tive o prazer de trabalhar também em responsabilidade corporativa, né, à frente. É assim, o empreendedor, normalmente, ele é muito bom numa coisa. Por exemplo, você é muito bom em vendas. E o seu negócio, o core business do seu negócio, treinamento... para vendas de alta performance, para impulsionar empresas, ele sustenta o seu negócio. Mas em algum momento você chega no teto. Em algum momento você barrou e você fala assim, agora eu tenho que parar de ser o cara de vendas e preciso ser o empreendedor, o gestor, o multiplicador. E aí, como você faz isso, né? A jornada do Rancharan, né? Líder de você mesmo, depois líder de equipes, líderes de negócios, líderes de organizações. Então, a dica que eu dou é assim, se você ainda não conseguiu chegar onde você quer, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. Eu dou essa dica para mim constantemente. Eu não sei, cara, quanto mais eu estudo... Aprender algo que... mais eu descubro que eu não sei. Eu sei que eu nada sei. Exato, cara. Sabe as palavras. E aí você vai estudando. Daqui a pouco, por exemplo, começa a ler biografias de empresárias, empresários que deram muito certo, que fizeram negócios enormes. E super, como que eu vou dizer, prósperos, né? E aí, combina isso com cruza isso com outras informações que às vezes são meio aleatórias, né? Nuances psicológicas. Outro dia desse mesmo eu estava vendo um negócio que era assim, o cara falou assim, quando você está com muito medo, você fala assim, nossa, esse negócio precisa muito dar certo, isso aqui, cara, essa aqui é a minha última chance, é a minha bala de prata, eu tenho que ir lá, tenho que brilhar, tenho que vender, tenho que fazer acontecer. Parece que é tanto aquilo ali que você até repele aquilo. Uhum. Parece que a sua voz fica imantada com uma certa preocupação ou causa alguma coisa estranha. Ao passo que se você vai lá no Sir Richard Branson, né, que fala assim, screw it, do it. Que se dane, faça. Uhum. Quer montar um negócio muito louco? Quer ter uma ideia diferente? Dane-se, faça. Sim. Mete a cara, leve, entendeu? Curte o processo, se apaixona pelo processo. O que você tem a aprender? A perder, né? O que você tem a perder? Se você olhar que o que você perdeu, você reverte como aprendizado, você tem pouco a perder. Uhum. E aí, só que aí também, qual que é o seu apetite a risco, né? O quão resiliente você tá. Qual que é o tamanho do seu botão do F, né? Qual que é o tamanho do seu botão? Qual que é o tamanho do seu colchão, né? Sim. Então... Massa. E aí, cara, assim,
A gente falou um pouquinho lá no início de marketing em si, de algumas estratégias de perfil de cliente. A gente entrou um pouco nessa parte cultural. Queria entender de ti, cara, assim, 20 anos de experiência em marketing, mas teu livro traz muito sobre cultura, né? Como que esses dois se unem, cara, para isso tudo que a gente tá trocando ideia aqui até agora? Perfeito. Muito boa pergunta. Pois é, quando eu comecei esse livro, né, era... A gente tinha pergunta aqui do livro, né? Cara, não, a gente até, assim, quando eu comecei o livro, era atendimento de clientes. Aí virou atendimento de grandes clientes. E eu me fiz a pergunta, o que eu sei sobre esse assunto, né? O quão bom realmente eu sou ou eu acho que eu sou? O quão conectado eu tô com a realidade, né? Ou eu tô divagando e tô achando que eu sou bom e não sou nada. E aí eu comecei a escrever histórias que eu conhecia e, curiosamente, é coisa que até hoje ou no futuro um chat GPT não vai conseguir fazer, uma inteligência artificial não vai conseguir inventar um monte de coisa de experiência empírica, né? Então, fui escrevendo do prisma de um empresário de um pequeno negócio que teve ali a sua parte vendida para os sócios e tal, no começo de carreira, atendia clientes diretamente na perspectiva de dono. Depois, como empregado em pequenas, médias, grandes agências de publicidade, atendendo grandes clientes, lidando com grandes contratos, percebendo a diferença, percebendo as estruturas das equipes, as áreas, as unidades de negócio, e ficando maravilhado com isso e falando, pô, então essa era a diferença? Que incrível, né? E assim, como dono e como colaborador, é muito diferente, né? Você não é a última bolacha do pacote, você não é a bala que matou John Lennon, né? Dentro de um universo corporativo ali, atendendo um cliente. Você é um peixinho dentro de um aquário gigante. E aí, depois, né? Vestindo o bonezinho do cliente. Como que um cliente enxerga os fornecedores? Onde esses fornecedores estão pecando, onde eles estão vacilando, numa prospecção, e aí começa a entrar a cultura e começa a entrar... Eu tinha feito, né, uma pós em gestão de projetos justamente por ser muito criativo e tentar preencher um gap de competência que eu tinha, né? Que eu tinha essa lateralidade de pensamento muito desenvolvida, de imaginar coisas, fazer digressões, conectar coisas que as pessoas não acham óbvias e me soltar e meter a cara e fazer brainstorm e fazer muitas listas de ideias e chegar em ideias que as pessoas falam brilhante, falam um gênio ou um louco. Só que eu não tinha o gap, eu não tinha a parte da gestão do pulso da operação, de me comprometi com um projeto, vou entregar esse projeto aqui sem ter prejuízo. Consigo vender, consigo desenvolver, vou ter aqui esse resultado aqui, vou me comprometer com esse resultado, custe o que custar. E custava mesmo, às vezes custava o lucro. E aí eu falei, preciso preencher esse gap. Então, dentro de projetos tem várias camadas de disciplinas, né? Uhum. Gestão de prazos, custo, escopo, risco, qualidade, etc, etc, etc. Sim. E antigamente as pessoas tinham muito prejuízo com projetos, né? E fazer um churrasquinho ou lançar um foguete na NASA é um projeto. Começo, meio e fim definido. E aí, bebi dessa fonte e falei, isso precisa entrar no livro. Porque uma pessoa que atende um cliente bem, ela precisa ter conhecimento disso para não causar fricção com esse cliente. E aí esse livro foi virando um negócio que no direito tem Acho que é importante ressaltar, né? Tu escreveu em quanto tempo o livro? Eu demorei uns 5 anos para escrever. Porque aí deixa essa frase assim, eu realmente escrevi o meu livro. Eu realmente escrevi o meu livro. E isso daí é muito importante. De ponta a ponta eu escrevi. Não teve ghostwriter, não teve inteligência artificial, não teve nada. Massa. Exorcizei muitos demônios, né? Escrever um livro talvez seja uma terapia mais cara que uma pessoa pode ter, mais cara e longa, né? Sim. Então você revisita muitas coisas do seu passado. Que traz essa riqueza na questão temporal. Para quem não está vendo o livro agora, só para poder contextualizar um pouco, imaginem a Bíblia Católica. Tá ali atrás dele. Páginas. Mais ou menos isso. Não é tudo isso, não tem? Tá o meu aqui, ó. O meu é um resuminho aqui, ó. Não, são assuntos diferentes. Mas também. Poder de síntese, Poder de síntese. O dele é denso, cara. O dele é... Eu falei pra ele, então. Ele um dia lá virou pra mim, tu leu meu livro? Eu falei, Brunão, eu posso ser sincero? No li inteiro eu peguei e fui ali no que eu achava massa e...
Pois é, mas essa era a proposta mesmo, né? Então, aí quando eu fui fazendo, foi virando... No direito tem o vademecum, né? Que é o Vem Comigo. Que são pequenas bíblias que te ensinam a doutrina, né? Sim. Jurídica, né? E eu pensei, não tem nada disso para a área de administração, marketing, publicidade, atendimento a grandes clientes. Talvez tenha, mas estou procurando aqui, não estou achando nada do que eu gostaria que tivesse, que existisse. E gostaria de ler um livro desse. Então falei, vou fazer para o Bruno lá do passado, que tomou muita porrada na cara e pedrada e porta na cara. Massa. E aí fui trilhando esse caminho. Ao longo do tempo mesmo, foi mudando as percepções. Um tema E conectava o outro. aí, mudança de... Desculpa, só para fechar o tema do cultura e marketing. Essas mudanças de percepções foram culturais, que foi ligado também com a ponta do cliente. Porque tudo que você foi passando nisso, teve o cliente lá no... Sim, se você não entender bem a cultura do cliente, você não tem empatia. E se você não tem empatia, você não consegue causar uma emoção positiva nele. Se você não causar uma emoção, você não causa uma venda. Você não está fazendo o marketing certo. Ou não fideliza, né? Exato. É mais do que marketing até. É negócios, né? Isso. Marketing, eu costumava supervalorizar marketing no passado, né, na minha carreira. Até que um belo dia eu montei um planejamento para bater metas, né, numa consultoria que eu estava. E uma das metas era a Business Unit de varejo precisa faturar 70 milhões esse ano. Tá legal, o que a gente vai fazer? Quem são os clientes já que estão encarteirados, que têm potencial? São esses aqui, ó. Desses aqui, quais podem indicar, quais outros, ou quais a gente tem trânsito e contato com dentro do mercado? Temos mais esses outros aqui. E os concorrentes, quais que podem ser que estejam meio insatisfeitos com os concorrentes e tal? São esses outros aqui. Fechamos. É aqui que a gente vai bater essa meta aqui, desses 70 milhões. Minha defesa, né, pessoal? Vou bolar um plano disso aqui, ABM, estratégia muito focada com isso aqui. O que é o ABM, né? Account Based Marketing. ABM não é lead. O lead é uma pessoa. ABM é uma conta. É uma conta com muita gente. Então, muita gente que pode ter um estagiário que tem um poder de influência maior do que as pessoas imaginam, um jovem aprendiz, e que às vezes você tem muita abertura com ele, versus um diretor que no final vai carimbar só ali. Carimba o nome dele, assinou, e tudo bem, ele não vai invalidar as decisões de todas as camadas abaixo dele. Ele acredita na equipe dele, confia na equipe dele. Então aí você faz aquela estratégia de cercar o frango, né? Popularmente dito ali. Então, me lembro até conto isso no meu livro também, um cara que cercava o frango de uma forma maravilhosa, que era assim, a gente ia almoçar, um grupo, né, numa empresa que eu estava na Alelo na época, lá em Alphaville, e a gente ia no shopping, muitas vezes ali no shopping... Iguatemi? O Iguatemi ali. Na nossa saída tinha uma cafeteria, Amor aos Pedaços, se eu não me engano, sei lá. E na cafeteria tava o cara, ô, Diveta, outro bem e tal, não sei o quê. Pô, o cara tava estrategicamente posicionado na saída do almoço da galera. Vamos tomar um cafezinho aqui, não sei o que lá. Caramba, e aí, cara, como é que tá aquele projeto lá? E aí, avançou, não sei o que. Eu tô com um negócio novo aqui, cara. A gente agora estamos montando um estúdio de áudio e vídeo dentro das empresas e botando o profissional alocado lá pra fazer. O cara produz conteúdo pra cara. Olha que demais, cara. Ó, cara, a gente fez essa conta aqui, ó, de Instagram, subir de 1.000 seguidores para 1 milhão de seguidores em 6 meses. E o engajamento tá gigante. E a CEO agora virou top voicer, não sei o que. O cara te conta um pitch de elevador ali no cafezinho, maluco. Você é um gênio. Quero saber depois. E aí ele falou com você, aí ele vai lá, fala com o seu par, aí fala com o outro, ele juntou a conta, ponto de contato, né? Às vezes, para você fechar um negócio com uma grande empresa, voltando naquela dica lá, né, o que fazer para aparecer e tal, com uma grande empresa, talvez você tenha que falar 20 vezes, em 20 momentos. A pessoa baixou um e-book, a pessoa assistiu um vídeo seu, a pessoa recebeu um kit Open Door e tinha lá, sei lá, outro dia desse mesmo eu falei para um cara, falei assim, vamos fazer um kit Open Door diferente? Conheci um cara que compra empresa, faz due diligence de compliance para dar o diagnóstico. Compre essa empresa ou não compre essa empresa porque está omitindo um monte de problema e tal. Os caras não têm governança corporativa, não tem transparência, etc, etc e tal. Na casa desse cara, vira e mexe, tinha charuto
e tinha um vinho específico, um vinho com mais álcool do que o normal, que é para combinar com charuto, não sei o quê. Pô, um kit open door desse, cara, custa menos de R$200, passa por compliance e você consegue entregar pro cara. Você pode falar assim, cara, ó, já tô celebrando antecipadamente o negócio que a gente vai fazer aí na tua empresa. E é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. QR Code do meu videozinho te explicando por que a gente poderia funcionar para vocês. E aí o videozinho é ou empresa fulana de tal, ou fulana de tal, esse vídeo é para você, gravei só para você. Boa. E aí vem uma outra pergunta É o sniper, né? O que eu atirador. gostaria de fazer para você. Qual que é a sua carreira acadêmica? Boa. Então, estudei comunicação social, publicidade e propaganda. Depois fiz gestão de projetos, especialização, né? Tive uma vivência, né, no exterior, tive o prazer de exercitar, que foi na ONU, na UNOPS, uma agência super gabaritada assim, de gestão de projetos internacional. Projetos de altíssima complexidade assim, e alto impacto mundial, assim, levar água onde não tinha, desativar campo minado para reconstruir escola bombardeada, desse naipe. E aí, depois disso, fiz um MBA em gestão de inovação, tecnologia e transformação digital. Basicamente é isso, mas eu gosto de ler, eu sou, respondendo lá, quem Fuçador. é o Bruno hoje? Fuçador, cara, eu sou um cara curioso. Aí, de todas essas experiências, nenhuma delas foi especificamente voltada para relacionamento. Só que tudo que nós estamos falando aqui, eu diria que 90% é relacionamento, Perfeito. é pessoas. Perfeito. Bruno, como fazer o relacionamento que nós não aprendemos na nossa carreira acadêmica e a gente fazer isso no dia a dia de uma forma, assim, muito natural, como você deu o exemplo aí do nosso colega do café, né? Sendo que a gente muitas vezes não sabe fazer. E segundo, nós não queremos passar aquela linha onde o relacionamento ele pode se tornar um caixa 2, ou ele pode ser entendido mal, assim, né? Como que você lida com o relacionamento no dia a dia? Por interessado, né? Exato. Muito bom, muito bom. Acho que o Lincoln já até respondeu assim, né? Interesse genuíno, interesse legítimo na dor, no problema daquele cliente. Porque uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Necessidade é muito mais forte que desejo para tomada de decisão, para priorização. Então, se você tem um produto forte o suficiente para sanar uma dor, uma necessidade, é sinal que você já fez uma boa lição de casa, que você já entendeu o seu público e que você já teve empatia para se colocar no lugar daquele público e falar assim, vou resolver um problema. E aí, dependendo do tamanho daquele problema, se ele é cabeludo ou não, o ônus é proporcional ao bônus, né? Então, se você resolver um problema muito cabeludo, de alto risco e tal, seu bônus é compatível. Você tem chance de ganhar muito. Da mesma forma que... Porque também o risco também está ali implícito, né? Por exemplo, se você é uma transportadora de produtos químicos de carga de alta complexidade, risco ambiental, você vai cobrar 3x para levar aquela carga versus uma mudança de um apartamento. E a concorrência e o oceano azul versus o oceano vermelho ali também, né, também é proporcional. Mas eu diria, relacionamento é ouvir, é 2 ouvidos e uma boca. Então, assim, fale mais. Aqui eu tô fazendo o contrário do relacionamento, né? É que eu também tô aqui meio que sendo sabatinado. Mas... Sabatinada é boa. Mas, cara, ouça muito mais. Seja um bom ouvinte, olhe nos olhos, se conecte. Se conecte de verdade com aquela pessoa. E assim, sem rejeição. Cara, o que é a rejeição? O que é a pré-rejeição? O viés que as pessoas... Isso é paradoxal para muita gente no mundo corporativo. Fulano é de direita, fulano é de esquerda, fulano torce Palmeiras, fulano torce o que lá. Comerciante, gente boa de negócio, não causa fricção, não tem time, não tem religião, não tem partido. Eu falo isso no meu livro. Pra onde tu for, vou. Assim, não é pra onde tu for, vou. É que assim, Nem você precisa entra. ter a visão, você precisa ter uma visão da big picture, você precisa ser apolítico. Se você quer ser longevo, porque os partidos mudam, a gente estava brincando aqui, né, antes de entrar aqui, né? Pô, de repente os candidatos agora de extremas oposições, extremos opostos, numa próxima eleição eles podem Vai estar... estar junto. Um pode ser o vice do outro, cara. E é assim que funciona o mundo. O mundo não é preto e branco, binário, né? Sim. O mundo é cinza.
com várias tonalidades de cinza. Então, grandes profissionais de negócios, com muita visão de negócio, eles têm essa percepção de falar assim, tal tema não entra porque esse tema, eu vou me arriscar demais aqui. E eu nem tenho opinião e nem quero ter opinião. Eu quero viver o presente. O presente é o valioso. É com o presente que você semeia o futuro, né? O passado também, cara, tira o seu foco do presente. Então, relacionamento é você estar no momento presente, como a gente está aqui agora. Pô, aqui, cada segundo passa devagar, né? Naquela história da lei, da teoria da relatividade, que é velocidade versus tempo, é diferente o tempo. Sim. Quando você está realmente conectado com alguém, agora, daqui a pouco você está falando com um cliente ou com uma pessoa do seu time, ou sei lá, ou com um familiar, e aquela pessoa faz zoom out, a pessoa divaga, né? Você vê o olhar dela ficando pro horizonte, você perdeu aquela pessoa. Você está fazendo uma apresentação, o CEO ou alguém lá da cúpula, ou alguém, o conselho, daqui a pouco alguém pegou o celular ali, você Acabou. perdeu aquela pessoa, cara. Então, também, assim, poder de síntese, priorização, conhecimento, né? No jornalismo tem o lead, né? Que é você pegar e colocar no começo ali da pauta tudo que é mais importante, rapidinho, pum, de uma vez. E aí depois, mais para baixo, também falo isso no meu livro, mais para baixo você vai colocando que talvez a pessoa corte, nem leia. Cara, isso não ensinam na faculdade, Não, nem cara, no isso MBA, isso é na nem na vida. pós-graduação. É. Como... Só no livro do Bruno, pô. Só no livro do Bruno, Já nesse tá caso. aí Já uma aproveita dica e aí faz pra o quem quiser merchan aí, ler, pô. ó. Já tá uma dica. faz o merchan. Coração corporativo é Vademecum, vem comigo. É. Pô, não, de verdade, assim, acho que eu apanhei muito, 20 anos de carreira para aprender alguma coisa e tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa que me ensinou muito, me abriu portas. Errei demais também, errei muito e nada como errar e aprender com os erros para você falar assim, opa, aqui eu não erro mais. Aquele aprendizado que te causa uma emoção, ele fica tatuado em você, né? Bom de fazer o podcast enquanto a gente aprende também, né? É isso aí. Tá louco, tá louco. Brunão, cara, a gente passou voando aqui o nosso tempo. Bate-papo bom é assim, né? Voou. Nós tomamos 1 hora aqui, cara. Eu olhei no relógio agora, pensei que a gente tava 20 minutos aqui, ó. Pois é, né? Que bom. Voou. Feliz também. E, cara, a gente tá fechando todo o Dali para não tomar aqui com uma mensagem pro mundo. O que o Bruno deixa de mensagem ou quer deixar de mensagem aí no podcast que você fala, cara, esse aqui é a minha contribuição pro mundo. Caramba, que difícil, né, cara? A última é pá... Mas agora pensa também no seu lado família, que foi uma coisa que a gente ficou assim, ó. eu ia falou pegar- sobre, a gente Pra não mim aqui, voltou assim, sobre. ficou muito claro, cara, que assim, ó, você é de mercado, nós estamos falando sobre trabalho, essencialmente aqui, só que você abriu o assunto, acho que principal marco aí é a sua Perfeito. família, né? Perfeito. Então, A gente não conseguiu voltar. Nós gostaríamos de ouvir nessa sua fala, não o que você pensa para o mundo corporativo, mas o que você pensa para as pessoas, Perfeito. na sua filha daqui a 20 anos, por exemplo. Muito É bom, isso Marcos. aí, que lindo, Marcos. Eu tava a gente tá sintonizado aqui com o pensamento, porque eu iria dizer, né, alguma coisa do tipo assim, uma mensagem pro mundo, né? Não queira mudar o mundo é muito gigante. Muda o seu microambiente, sabe? Muda ali o seu relacionamento com a sua família, com, sei lá, muda o seu relacionamento com aquela pessoa que está muito próxima de você, as pessoas que convivem com você, seu vizinho, o síndico do teu prédio. Falo isso porque sou síndico também. Ah, caraca. Cara, porque se você... Gosta de pessoas É. mesmo, né, cara? Vou... Não, na verdade é falar assim, pô, não tem ninguém pra ser e tal. Eu falei, bom, então eu vou proteger os meus próprios interesses, Justo. cara. Eu não quero que esse condomínio vire o triplo, então vamos administrar esse negócio. Mas então, se você faz algo bacana no micro, você consegue fazer no macro. E você cria um efeito multiplicador, né? Então, eu acredito que é isso, assim, a dica que eu dou é, poxa, e vamos tentar destruir o ego, né? Também, assim, acho que o ego é um negócio muito prejudicial, assim. Diria que nada como uma UTI para nos curar de um ego doente, né? Uhum. Quando a vida é feita de vários ciclos, altos e baixos, gangorra, né? O tempo todo.
Então, se você puder, tiver a chance de ajudar alguém no mundo corporativo, num negócio de network ou na tua família, quer que seja, amanhã ou depois pode ser você que vai ser ajudado, né? Então, faça o bem, propague o bem. Acho que essa é a mensagem que eu deixaria. É isso. Brunão, obrigado mais uma vez pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Quem quiser saber sobre... Vai pontuar algum final aí? Não. Tudo bem. Quem quer saber, o livro do Bruno vai estar aqui na descrição do link, na descrição desse vídeo aqui. Coração Corporativo é o livro. E traz de forma, né? Aqui a gente teve um podcast de 1 hora. O livro, como ele disse, escreveu em 5 anos. Traz muito mais conteúdo de tudo que a gente falou aqui. Cara, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho aí. E vou deixar o meu aqui para ti também. Parabéns. 7 leis do vendedor de sucesso. Obrigado. Esse aqui é para o vendedor. Então, se souber o vendedor, já indica aí. Legal. Vou querer autografado, né? Vou querer autógrafo. Vamos sim. E é isso, gente. Que bom. Bruno, obrigado. Obrigado aí, pessoal que está nos assistindo. Obrigado, viu? Prazer. Fiquei feliz demais com o convite. Muito honrado. Sucesso para vocês aí. Dale para não tomar-lhe. E até o nosso próximo episódio. Dale!